seja você muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Hoje o tema que eu escolhi para conversar, para dividir aqui com vocês é: pare de se sabotar no seu estudo musical. Olha só, esse tema é bem forte. Nós sabotamos o nosso estudo musical e, consequentemente, o nosso crescimento musical. E muitas vezes nem nos ligamos que estamos fazendo isso. Mas a partir de hoje, com alguns insights que eu vou trazer aqui pra você, eu não quero mais que você agora não tenha consciência, tá? Se você decidir sabotar o seu estudo musical, é por total responsabilidade e consciência. Por quê? O que eu quero trazer aqui pra vocês? Primeira questão: qual é a importância de, quando nós estamos estudando, nós seguirmos uma orientação, uma condução, um método, uma forma de começar e conduzir e caminhar e chegar até o final do nosso crescimento musical por meio de uma orientação? Qual é a importância disso, Dani? Por que isso faz realmente diferença quando a gente pensa na nossa possibilidade de crescer musicalmente? Por quê, galera? Porque a gente não fica perdido. Esse é o primeiro ponto. Eu levantei 7 pontos aqui que eu quero dividir com vocês. A gente não fica perdido, é a primeira coisa. Quando nós temos uma orientação, quando nós temos uma direção, alguém está mostrando essa direção, nós estamos seguindo um método, alguém já parou para pensar aquilo e aí ele vai te conduzindo, esse método vai te conduzindo, então você não fica perdido. É a primeira coisa. Segunda coisa que eu listei: você se sente apoiado. É verdade, nós nos sentimos apoiados. Quando a gente começa a fazer um curso e você tem clareza do método, do passo a passo que você vai seguir, qualquer curso, em qualquer área da sua vida, você se sente apoiado. Isso te ajuda a manter a terceira coisa, que é a motivação. Você se mantém ali com garra. Você sabe o caminho que você vai chegar, e essa clareza de caminho faz você sentir que você não está sozinho, você não está perdido, você se mantém animado, motivado para fazer o que é necessário fazer durante aquela sua condução ali, daquele seu aprendizado. Então esse é o terceiro ponto. Quarto ponto que a tia Dani levantou: você consegue avaliar o seu próprio progresso. Isso é verdade também. Quando nós estamos caminhando, buscando fazer o nosso próprio aprendizado, a gente não consegue ter a maturidade e a percepção do quanto nós estamos realmente evoluindo ou não, justamente porque a gente não tem condição de prever o que deveria ser o nosso progresso, o que realmente ali deveria estar acontecendo em cada etapa do nosso desenvolvimento, no nosso caso, do nosso desenvolvimento musical, e a gente não consegue saber se estamos evoluindo mesmo do jeito que deveria ser ou não, se estamos ficando para trás. Então a gente não consegue ter essa clareza, dessa avaliação do nosso próprio progresso. Isso impacta direto a nossa motivação, o nosso foco para dar continuidade ali e os nossos resultados. Então esse quarto ponto é muito importante, tá? Quinto ponto que a tia levantou: porque a gente tem clareza das nossas metas, do que nós vamos alcançar, do que a gente tem que buscar, da onde nós temos que focar. Isso fica muito claro quando nós estamos seguindo uma orientação, uma direção, um método que está nos conduzindo. Isso é fato. Quando a gente começa a fazer, por exemplo, um caminho autodidata na música, nós não temos isso. Nós temos o desafio de tentar descobrir esse caminho. E aí, essa clareza das metas, do que a gente tem que focar aqui, o que a gente tem que alcançar nessa hora, para depois alcançar nesse outro resultado, essa clareza a gente não tem. Não tem porque estamos sem uma orientação, sem um passo a passo muito claro pra gente. Sexto ponto: porque nós minimizamos os erros e a chance de ficar dando cabeçada na parede. Sabe essa expressão? Fica dando a cabeça na parede, sabe? É verdade. Quando nós estamos ali orientados, conduzidos, nós temos alguém que já deu cabeçada, alguém que já errou e alguém que já falou: não faz por esse método aqui, não faz por esse caminho aqui, foca nisso aqui, que você não vai errar. E se você não vai errar, sabe o que significa? O erro, ele não é um problema, o erro é natural. A gente erra sempre quando estamos aprendendo algo novo. O erro em si não é o problema. A questão é que errando, tendo bastante a frequência do erro, você retarda o seu processo de evolução, você demora, você gasta mais tempo, porque você ficou todo um tempo ali empenhado para fazer e resultado final, errou, não conseguiu, frustrou porque não conseguiu. Então vem aquele tempo que você ficou, que não é um tempo perdido, tá? Vamos lá, não vamos associar que o erro é algo ruim para nossa vida. O erro traz uma excelente oportunidade de aprendizado.
Mas o fato é, quando você está com uma orientação, com alguém te guiando, um método, você diminui a frequência dele, então você otimiza os resultados que você vai alcançar. Você, de novo, mantém sua motivação, mantém seu engajamento, mantém seu foco, seu direcionamento. Então isso é um fato, entendeu? Isso é um fato mesmo. E sétimo e último motivo que eu elenquei. Porque estar ali submetido a uma orientação, a um método, a uma direção, faz com que você agarre uma oportunidade. Porque as oportunidades passam na nossa vida. Elas literalmente passam. Quando nós estamos preparados para agarrar, quando ela está passando, a gente agarra. Daí, se a gente não está preparado para agarrar, ela passa e foi. Alguém vai agarrar essa oportunidade e ela não ficou conosco naquele momento. Então a gente perdeu uma oportunidade, é fato, ok? Agora, às vezes, aí que tá o ponto, às vezes a gente perde essas oportunidades porque nós estamos nos sabotando. O tema da nossa aula aqui, da nossa conversa aqui é: pare de se sabotar. E como que a gente sabe que a gente está sabotando? Porque a gente começa a trazer algumas afirmações carregadas de mais, a gente fala, mais, Daiane, mais, e eu separei aqui algumas afirmações, eu separei mais, quer ver? Mais, 7 afirmações, a gente começa a falar, primeira coisa que a gente fala, e que podem ser afirmações que estão ali camuflando uma autossabotagem. Primeira afirmação: mas Daiane, o caminho autodidata funciona, existem tantos e tantas pessoas, tantos e tantos músicos que aprenderam e são autodidatas e tocam pra caramba. Sim, isso é fato, é uma verdade, não estou discutindo isso. O caminho autodidata funciona. Da mesma forma que você também pode, que eu também posso, sair aqui da minha casa e fazer uma viagem para outro estado sem usar nenhum GPS. Não vou usar nenhum aplicativo, não vou traçar uma rota no Google, nem no Waze, nem nada. Eu posso fazer isso. É um caminho de desbravar a minha rota até chegar onde eu quero. Isso funciona. Funciona. Agora, você concorda que é um fato que a otimização dessa rota não vai ser a mesma e que possivelmente você vai estar sujeito a encontrar transtornos ali no meio dessa viagem. Você pode se perder, você pode errar uma direção, você pode parar numa cidade que não tinha nada a ver e você vai gastar um tempão para voltar e aí chegar na tua cidade. Você concorda? Então o caminho autodidata funciona. Ele é um caminho, é como uma viagem sem GPS. Você vai chegar no teu destino. Se você tiver determinado, eu vou chegar ao ponto final. Vai. Agora, o que você vai passar nesse caminho, os percalços que você passa, quando você liga o GPS, você não passa. Então você tem que ver até que ponto assim, mas o caminho autodidata funciona. Funciona. Mas até que ponto isso é uma afirmação de autossabotagem. Você está sabotando a sua eficiência, a sua otimização, a sua evolução com o aproveitamento dos seus estudos musicais, certo? Outra frase que a gente sempre fala: Dani, mas tem de graça na internet, tem tudo de graça na internet. E de fato, tem mesmo, tem muita coisa boa e graças a Deus, né? Graças a Deus que a internet tá aí, que a tecnologia revolucionou a nossa vida e a gente encontra muitas respostas na internet, tá? Tem muita coisa na internet mesmo. Vocês acompanham aqui o canal, tem muita coisa aqui no meu canal, vocês acompanham as aulas, vocês estão aqui agora, eu estou de frente com vocês, de graça. Estou conversando e compartilhando a minha forma de encarar as minhas conquistas musicais, como que eu me posiciono, como que eu acho que vale a pena eu não me sabotar, eu me direcionar para um método ou outro, pela colheita que eu vou ter através dele, e ainda assim eu sei que tem muita coisa, e muita coisa eu uso, mas um fato é, as coisas que estão na internet, elas estão tipo num balaio de gato, tudo junto e misturado. Por quê? Porque as redes sociais, elas não têm um compromisso de método, não é o foco. Elas não querem te dar um norte de começo, meio e fim, e te dar um trajeto. As redes sociais, elas precisam alimentar as necessidades de diferentes perfis de públicos. Então, os seguidores dos canais têm diferentes necessidades. E assim, os conteúdos que são gerados, eles são gerados com foco de atender, com a finalidade de atender várias e várias necessidades. Por isso você pega tudo ali na internet, tudo junto, misturado, bagunçado, um balaio de gato, e você não tem aquele ponto inicial que eu falei da clareza. Você não tem clareza, você vai desbravar aí, você não consegue saber o que você tem, o que é essencial para você. O que é essencial para você? E aí a gente começa a se iludir e consumir coisas que às vezes pode ser essencial,
Mas às vezes não. Às vezes você tá gastando um tempo precioso do seu dia, que era aqui aquela única hora que você tinha pra se dedicar à música, você parou pra vir aqui assistir uma videoaula da Tia Daiane, que é uma videoaula muito enriquecedora pra você, e você gosta, você tá aqui, mas não era o essencial pra você nesse momento. O essencial pra você é você ter estudado alguma das camadas, por exemplo, que ia realmente impactar a tua dificuldade de leitura. Era ter aprofundado a tua visão da harmonia, que ia fazer você conseguir destravar a tua habilidade de improvisar. Mas você tá aqui assistindo porque tem muita coisa de graça na internet, coisa boa, enriquecedora. Sim, mas não era o que era necessário pra você. E você não consegue ter a clareza do que é o necessário pra você realmente. Você não consegue ter essa rota. E aí você não consegue ter essa coisa de falar, eu vou me disciplinar e eu não vou assistir isso agora porque isso aqui tem um caráter de lazer pra mim. E eu tenho essa 1 hora pra realmente focar no que vai me trazer resultado. Então essas afirmações são pegadinhas que a gente fala e que escondem uma sabotagem. Nós estamos nos sabotando, ok? Outra afirmação, terceira afirmação. Ah, mas eu assisto aqui toda vez, eu tô aqui com você toda vez, Tia Daiane, tá vendo? Tô aqui, ó, tem aqui, ó. Eu não preciso ter um método, eu não preciso ter uma orientação, eu tô aqui. E aí, de novo, eu repito o que eu acabei de falar agora há pouco. Quem disse que era essencial para você estar aqui agora me ouvindo? Quem disse que para você, nesse seu tempo precioso, era esse conteúdo que você precisava consumir? Era isso que você precisava ouvir? Às vezes era e ótimo. Agradeça o universo por ele ter te trazido aqui para escutar, para aprender, para abrir esse olhar. Mas às vezes não era. Às vezes não era. Às vezes nessa tua 1 hora aqui era essencial que você estivesse com a mão no teu instrumento, praticando uma forma musical, praticando um jeito mais estratégico de estudar, que você aprendeu. E aí você está se dispersando com conteúdos que estão te desfocando da sua meta. Quando você fica aqui assistindo, você fica tipo assistindo um filme. Às vezes você tá se colocando aqui numa condição de descansar a mente e ao mesmo tempo aproveitar para aprender. Porque a TV aberta é uma coisa também, né? Hoje em dia as TVs são complicadas, não tem conteúdos que podem enriquecer ao máximo, do jeito que você gosta, do jeito que você quer. Então você opta para vir para as redes sociais e consumir conteúdos que vão te enriquecer. Mas você tá aqui de forma passiva. Você tá me escutando. Às vezes você tá cozinhando, às vezes você tá, sei lá, fazendo alguma coisa dentro de casa, consertando algum móvel, enquanto você está me escutando. É uma forma passiva, você está extravasando a mente, aprendendo, mas de novo, você não está focado naquilo que dá resultado para você no teu crescimento musical. E você vai sentir falta disso daqui a alguns meses. Quando você botar a mão no instrumento, quando você quiser tocar lá na igreja, a hora que você for tocar na orquestra, a hora que você for formar uma banda e você tiver necessidades reais ali do dia a dia musical e você botar a mão no teu instrumento, o instrumento não consegue fazer coisas que você queria fazer no teu instrumento. E você não tá com um método para te orientar. Entende? Essa é uma fala importante de nós associarmos assim. Pare, cuidado com falas que nos sabotam. Tem mais uma, quarta fala, ó. Ah, mas eu acho que já tô evoluindo, Daiane. Só de eu ficar aqui, eu tô evoluindo. Eu acho que eu tô evoluindo, eu tô crescendo. E aí eu reparo nessa frase com acho. Você falou, mas eu acho que eu tô evoluindo. Quando você usa o termo acho, você está mostrando que você não tem certeza. Quando a gente fala acha, a gente não tem certeza. Eu acho isso. Achar isso é diferente de ter certeza daquilo. E por que você acha? Porque justamente você não tem uma visão do que seria o resultado esperado. Do que naquele teu momento ali, naquela etapa de estudo que você está, o que você deveria estar alcançando. E quando a gente tem essa clareza de visão, e quem dá essa clareza é apenas um método, uma orientação, uma forma ali, um método que você está seguindo. Esse método te dá essa clareza, ó, você teria que estar alcançando esses resultados. E aí você não tá, você percebe que precisa trabalhar ali para evoluir nisso. Quando você não tem isso, você acha e aí você está se iludindo, achando que está evoluindo, está sabotando o teu crescimento, os teus estudos musicais. Então a gente precisa refletir muito com o que acha, porque a gente tem que ter certeza. E para ter certeza, a gente precisa alcançar maturidade. E para alcançar maturidade musical, você precisa nutrir o teu conhecimento musical. Não tem outro jeito. É apenas quando a gente entende da coisa que a gente consegue se avaliar e realmente perceber. Não tem como, entendeu? Nós precisamos crescer musicalmente, ganhar maturidade, para então conseguir refletir se está no caminho que deveria estar ou não. Forte, né? Eu sei que a tia tá pegando no
como é que fala? No calo de Aquiles, não sei. Tendão de Aquiles. No tendão de Aquiles, isso. Mas é a verdade. E eu tenho certeza que algumas coisas que eu estou te falando está batendo diretamente com você. Com as coisas que você pensa ou que você fala. Que eu já escutei. E eu sei que tá. E eu também já falei muito pra mim, tá? Sou sincera nisso, ok? Outra frase. Quinta frase. Eu já falei 1, 2, 3, 4. Quinta frase. Ah, Daiane, mas eu não quero ter que me comprometer. Eu falei muito na live de ontem sobre essa importância de nós nos comprometermos, de nós assumirmos a responsabilidade para nós do nosso processo de evolução e de crescimento musical. E daí provavelmente você pode falar: ah, Dani, mas eu não quero me comprometer, eu não quero ter que picar cartão ali e ter que ficar te mostrando ou mostrando para qualquer outro professor os meus resultados. Eu não quero essa pressão assim, dessa cobrança de eu ter que ter resultado. Quando você fala isso me mostra claramente o quanto você está com medo. O que tá aí por trás é medo. Você tá com medo de não dar conta, você tá com medo de se frustrar, você tá com medo de se colocar nessa situação e aí, e se não vier o resultado que você se colocou para ter? Então, o sentimento que tá te segurando com essa frase, ah, mas eu não quero me comprometer não, eu não quero isso, é medo. O medo tá aí atrás e tá te paralisando. O medo, galera, é um sentimento que todos nós sentimos, que em essência é um sentimento bom, porque ele é um sentimento de proteção. Ao sentir medo, nós estamos biologicamente nos protegendo de situações que podem nos agredir, que podem nos levar a situações de risco de vida e tal. Então o sentimento de medo, ele vem numa condição ali de proteção, para nos colocarmos nessa proteção. Mas quando a gente perde a medida dele, quando a gente não consegue identificar e quando a gente não consegue reagir a ele, ele nos paralisa. E aí ele trava. E aí você não sai do lugar que você tá. Por quê? Porque você não sai. E o sentimento paralisa, o medo paralisa muito. E aí você trava, não sai do lugar que você tá, sabota a tua evolução musical mais uma vez. Por quê? Porque tá sentindo medo. Isso é muito forte. É muito forte. Mas, Daiane, como é que eu faço então para não sentir esse medo? O primeiro ponto é que você não vai não sentir o medo, você vai sentir o medo, mas o segundo ponto é que você tem que reagir a esse medo conversando com você e acreditando na tua capacidade, na capacidade que você tem sim de alcançar resultados, porque a tua capacidade que você tem é a mesma que eu tenho e que todos nós que estamos aqui temos, porque nós somos iguais, nós temos a mesma capacidade, É verdade. E quando você está sobre um método, sobre uma orientação, você está apoiado. Você não está sozinho. E pelo fato de não estar sozinho, de ter alguém dando a mão para você ir caminhando, esse medo tende a ser controlado. Porque você percebe que você não está sozinho. Porque você não vai bater cabeças ali. Você está sendo guiado, orientado, conduzido. Isso tudo não acontece quando você está num caminho autodidata e como eu já citei outros casos aqui. Sexta frase que a gente costuma falar: ah, mas eu não quero gastar dinheiro, Daiane, e não estudar, porque é fato que tem muitas pessoas que compram cursos e não estudam. Chega o tempo final do curso e não estudou. E tem um tantão de outras pessoas que compra o curso e deixa pra fazer o curso lá no final, assim, na hora que tá acabando o prazo, fala: meu Deus, passou todo esse tempo e eu não fiz o curso ainda, vou fazer correndo porque eu gastei dinheiro e não usei. E aí, esse tipo de comportamento faz com que você vai criando uma autoimagem e fala: eu não quero gastar dinheiro e não fazer esse curso, eu não vou fazer isso, assim, sabe? E essa fala, apesar dela vir de uma experiência prévia, porque provavelmente se você sente isso, você já passou por essa situação, então você tem essa experiência. Daí essa fala com essa experiência prévia, ela transmite um teor de insegurança muito grande, você tá inseguro com você assim, e essa insegurança pode advir de sentimento, de uma sensação de inferioridade, de que você não é capaz, de que você não vai dar conta, você vai fazer igual você fez outra vez, você não deu conta, então você vai nutrindo sentimentos em você de inferioridade, que vão te levando para uma coisa um pouco mais depressiva, assim, achando que você não é capaz de realizar coisas, e fatalmente você vai cair para aquela sensação de que, ai,
eu não tenho jeito pra música mesmo, eu não tô conseguindo, é difícil a música pra mim, eu não consigo, daí eu vou gastar dinheiro e aí eu não vou conseguir, e aí eu vou ficar me sentindo pior ainda, e aí vem toda essa carga dessas coisas que a gente pira emocionalmente, porque a gente pira, é natural, é natural de um processo reflexivo, de um processo de crescimento, é natural. E aí você começa a se esquecer da importância do que eu conversei aqui sobre o nosso mindset. Sabe? Existem dois tipos de mindset que a psicologia já nos coloca. O mindset se diz respeito à mentalidade, à forma como nós encaramos a nossa vida nos diversos ângulos que se apresenta para nós, tá? Não só em relação ao nosso crescimento musical. Tudo que acontece na tua vida. Como você encara o seu relacionamento familiar, como você encara os seus desafios no trabalho, enfim. Que mentalidade, qual é a forma de pensar que faz com que você reaja às situações do seu dia. Existem duas, a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Então, algumas pessoas falam mentalidade e outras pessoas falam mindset. E eu falo as duas. Tem hora que eu falo mindset, tem hora que eu falo mentalidade. O fato é, quando nós estamos sendo ali regidos por um mindset fixo, nós acreditamos que as situações que nós vivemos e as coisas que nós temos foram fruto de uma condição pré-determinada, não é bem essa palavra, mas eu posso usar assim, de um privilégio que nós tivemos. Então, poxa, eu tiro nota 10 na escola, 9,8, porque eu sou inteligente, porque eu nasci inteligente, eu nasci inteligente. Ou, poxa, eu só tiro nota baixa porque eu sou burro, porque eu nasci sem inteligência. Eu não tenho inteligência, eu não tenho. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo falar dessa forma com essa pessoa, porque eu sou grosseira assim, ponto final. Eu sou agressiva, eu sou grosseira, eu sou estourada e ponto final. Eu não consigo, eu sou assim, eu nasci assim. Ou então, eu tenho muito dinheiro porque eu nasci com um privilégio de ter uma inteligência fortíssima. Então, cara, me despontei na minha carreira, consegui alto salário, juntei muito dinheiro na minha vida. Todas essas formas de você pensar que veio algo pronto, algo que estava ali, que é imutável, é uma condição que já você tem e acabou, e que ela não muda, essa é uma mentalidade fixa. Quem tem a mentalidade fixa reage muito mal às frustrações, reage muito mal à insegurança, porque quem tem a mentalidade fixa não aceita, por exemplo, que você vai reagir. Se você tinha uma mentalidade fixa que você é inteligente, por exemplo, você não aceita que de repente você vai se colocar numa situação e não vai se dar bem naquela situação. Onde já se viu, eu vou fazer esse curso, eu vou gastar dinheiro para isso, e aí eu não vou me dar bem aqui, eu não vou fazer esse curso, eu não vou evoluir, não aceito, eu não vou me expor a uma situação onde eu vou ficar evidenciando o meu fracasso para mim mesma. Imagina, não? Por quê? Porque lá dentro está interiorizado que isso é uma condição imutável. O mindset de crescimento, por outro lado, é totalmente diferente. A pessoa que encara a vida com um mindset de crescimento, ela sabe que nada é imutável, que tudo se molda, que tudo se evolui com o esforço, com a dedicação, que se hoje eu sou inteligente, essa minha inteligência foi desenvolvida. Por quê? Por disciplina, por dedicação, porque eu fiquei estudando, porque eu fiquei em silêncio na sala de aula prestando atenção, porque eu fiquei concentrada, porque eu queria prestar atenção. Então, essas situações em que eu me coloquei, criou um ambiente que potencializou áreas do meu cérebro e desenvolveu inteligências específicas. Se hoje eu tenho talento para música, eu me dediquei para música. Então eu aprendi a resolver aquelas questões da música e eu criei o meu talento ali na música. Não foi algo pronto. E esse mindset de crescimento reage com naturalidade à sensação de frustração. Quando a gente vai fazer algo novo, nós vamos encarar a sensação de frustração, porque é novo. E sendo novo, nós vamos ter hora que a gente vai ver que a gente não consegue fazer algo. E você vai ter que voltar e vai ter que refazer. Quem tem mindset de crescimento, encara isso com naturalidade. Ok, eu tô refazendo porque ao refazer eu vou ficar melhor. Então eu tô alcançando, eu tô vendo meu resultado, eu não me desanimo com isso. Quem tem mindset fixo, ao ter que refazer já faz... Ai, nossa, não, vou ter que refazer. Ah, não,
Porque internamente, emocionalmente, tem a sensação de que isso está expondo o quanto que ela não serve para aquilo, como se ela não tivesse uma caminhada de evolução, como se aquilo não fosse uma forma de evoluir, que vai trazer evolução. Estão entendendo? Quando você fala, mas eu não quero gastar dinheiro e não fazer, eu não quero gastar dinheiro e não dar conta, essa sensação desse medo, essa inferioridade, essa dúvida da sua capacidade, pode estar muito apoiada num mindset fixo, que é perigoso. A gente tem que ter cuidado. Uma vez que você identifica que você tem um mindset fixo, você tem que trabalhar para ter um mindset de crescimento. E a gente trabalha, você vai mudando a forma de encarar as coisas, a forma como você reage ao seu pensamento. E eu posso falar claramente que quando eu conheci essa teoria, se eu posso assim dizer, do mindset fixo e do mindset de crescimento, eu comecei a perceber que eu tenho um mindset fixo, ou melhor, que eu tinha mindset fixo, porque eu reagia bem mal às minhas situações de erro, muito mal, muito nervosa comigo, muito perfeccionista, e muitas das vezes isso me fazia travar e me fez travar. Eu já falei que depois que eu me formei na graduação, bacharelado em piano, eu me formei e eu fiquei 3 anos com o piano fechado. Eu fechei a tampa do piano e eu não tocava piano, eu não relava no piano. As minhas únicas relações com o piano era quando eu estava dando aula, porque eu dava aula, eu não parei de dar aula, quando eu formei eu já estava trabalhando, então eu dava aula e eu ensinava os alunos e ali eu tocava com os alunos num contexto didático, para eu ensinar esse aluno a tocar, mas eu, Daiane, tocar, eu relar no piano, eu ter a minha dedicação para minha evolução pessoal, durante 3 anos. Por quê? Porque eu pirei num mindset fixo durante a faculdade e eu achei que eu era péssima e que não tinha solução para o meu caso. Eu não nasci para aquilo, eu fiz uma escolha errada. Eu juro que eu pirei. Eu já divido novamente com vocês. Eu pirei por N situações que aconteceram no ambiente universitário. Mindset fixo, ok? E eu comecei a tomar consciência disso. E como que eu fui fazendo? Eu fui mudando a minha forma de encarar o erro, de encarar a crítica, de me posicionar para o crescimento. Hoje eu identifico que eu tinha mindset fixo. Hoje eu identifico quando eu ainda tenho insights fixos. Eu falo, opa, peraí, calma. As coisas vão crescendo, vão melhorando. Então, cuidado com a fala, mas eu não quero gastar dinheiro e não fazer. Isso pode ter um mindset fixo muito forte ali, realmente sabotando, porque eu me sabotei por 3 anos. Eu me sabotei sem saber que eu estava me sabotando, mas eu me sabotei. Eu estacionei a minha técnica pianística e quem toca e quem estuda todo dia sabe o que é 3 anos parada do ponto de vista técnico. 3 anos. É muito tempo, ok? Cuidado, hein? Cuidado, experiência própria, tá? As coisas que eu divido aqui, muitas vêm da minha experiência própria. Tá, tia. Última, 7ª frase que nós falamos, que está ali possivelmente demonstrando uma autossabotagem, que é: mas já tá bom isso que eu vejo aqui, tia. Já tá bom isso que eu consumo aqui no canal. Eu não preciso de mais nada disso. Eu não quero fazer mais nada porque tá bom o que eu tô fazendo aqui. Aí, olha só. Isso na hora nos traz uma relação com a zona de conforto. Você está na sua zona de conforto. Para a psicologia, a zona de conforto é aquilo que a gente faz de maneira repetida, sempre. Atitudes, pensamentos, locais, comportamentos. Aquilo você faz sempre de maneira repetida. Você faz aquilo à exaustão. Isso é a sua zona de conforto. Não necessariamente isso é ruim. Isso é sua zona de conforto. Você faz aquilo à exaustão. A sua forma de estudar, os pensamentos que você tem, tá tudo ali na sua zona de conforto. A zona de conforto, nós não enxergamos o quanto que ela limita as nossas potencialidades e as nossas reais capacidades. E o quanto a nossa zona de conforto nos estaciona. Deixa eu contar para vocês uma outra experiência pessoal, porque eu acredito que vai agregar muito aqui. Eu era uma professora, eu ainda sou uma professora, mas eu quero dizer que eu trabalhava aqui na minha região, na minha cidade, com aulas presenciais, com aulas físicas, vocês que acompanham o canal já sabem, e eu estava completamente na minha zona de conforto. Funcionária pública, estável, com o meu salário ali garantido, não precisava fazer mais nada, tinha sempre muita ânsia de pagar cursos, de estudar, e isso eu nunca medi esforços, porque eu sempre quis muito aprender, isso era uma coisa que eu trazia já em mim, eu queria muito, isso eu sempre fazia. Mas eu não precisava sair da minha zona de conforto. Eu não precisava estar aqui hoje na sua frente e vir para as redes sociais no ponto de vista financeiro. Eu estava bem resolvida.
Eu não precisava, eu tava na minha zona de conforto, totalmente. Só que minha zona de conforto me limitava em potencialidade gigantemente. Só que eu não enxergava isso, de forma alguma. E eu não enxergava. Quem enxergava isso era o meu marido. O meu marido enxergava o quanto que eu poderia expandir, trazer para mais pessoas o que hoje eu trago. Eu não enxergava. Para mim estava ótimo o que eu estava fazendo, aonde eu estava. A minha visão pedagógica estava cada vez me deixando mais realizada, porque eu conseguia realizar elas através dos meus alunos físicos, e tá ótimo, ok? Mindset fixo, zona de conforto, e eu fiquei lá, ok? Totalmente amarrada em possibilidades. Mas alguém de fora viu, esse alguém de fora falou assim, vamos fazer, vamos sair da zona de conforto. O que eu senti? Medo gigante, muito medo. Você acha que é fácil largar um concurso público, jogar pro alto, abdicar e falar, deixa, não vou mais me ligar, agora eu vou fazer algo diferente, eu vou fazer algo que pode me dar possibilidades de crescimento muito maior? É fácil? Não, não é fácil. Eu senti medo, senti muito. Senti a sensação, o temor da frustração de não dar certo, de eu estar fazendo alguma coisa errada ou não. E não se tratava de preguiça. Não era preguiça. Vocês sabem que eu entrego o máximo de mim. Eu não sou preguiçosa, eu não tenho o perfil de preguiça. A não ser quando eu falo aquela questão da gente ter o horário de estudar, que eu tenho que me comprometer com vocês, porque senão a gente cede nas preguicinhas do dia a dia, ok? Mas não profissionalmente. Não é uma questão de preguiça. É que eu tava lá na minha zona de conforto. Só que se hoje eu tô aqui, é porque graças a Deus eu resolvi acreditar em alguém, que no caso era meu marido, que falou assim pra mim, vamos, você tem um universo aí pra frente que tá se abrindo. E esse universo pode dar chances que você não tá enxergando. E eu não tava. E aí eu arrisquei e resolvi dar um passo além. E hoje eu passei pela zona da frustração, do medo, mas o que me segurou foi a certeza do apoio dele, me apoiando, me segurando e falando, você é capaz, nós vamos fazer, nós vamos levar isso para mais pessoas. Então se hoje você me ouve aqui, de peito aberto, cada vez compartilhando mais e mais coisas da minha intimidade com vocês, é porque eu atravessei essa zona de conforto. Eu passei por tudo isso que você também vai passar quando você decidir dar um passo além e parar de se sabotar. Parar de limitar as suas possibilidades de crescimento, e no caso aqui, de crescimento musical. Quando você fala as frases, mas o caminho autodidata funciona. Mas tem de graça na internet. Mas eu assisto aqui toda vez, Daiane. Mas eu acho que eu já tô evoluindo, vai. Mas eu não quero pagar e gastar dinheiro e aí eu ter que me comprometer. Mas eu não quero fazer isso e depois se não tiver resultado. Mas já tá bom aqui. Essas 7 falas aqui são todos uns mais que a gente vai colocando e que vão, de fato, limitando a nossa possibilidade de ter coisas, de alcançar resultados na vida que lá na frente a gente vai sentir. É lá na frente que a gente vai sentir. A gente deixa a oportunidade passar, como eu falei. Quando nós temos uma oportunidade na frente, a gente tem 2 opções, ou agarra ou não. E quando a gente não agarra, outro agarra, é fato. E aí lá na frente a gente sente. É importante que a gente esteja sempre refletindo muito com as nossas decisões, entendeu? Esteja sempre repensando, porque a gente pode se sabotar sem estar percebendo. Quando nós estamos com uma orientação, com um método, com um guia, a gente tem, e muitas vezes minimizada, a chance de errar e de se frustrar e de não alcançar resultados. Muito pelo contrário. É fato que você vai alcançar resultados. É fato. Eu nunca passei por uma situação de que eu fui fazer um curso de capacitação, mesmo quando, por exemplo, eu fazia os cursos de capacitação no Suzuki, e eu não aprendi. Não. Isso é um fato, porque tem um método, tem uma orientação. Então a gente tem que aprender a sempre refletir sobre como que está o nosso posicionamento diante da música, porque alguns pensamentos que podem estar sendo fortemente nutridos por zona de conforto e mindset fixo, sim, de fato, te fazem perder oportunidades e te fazem ficar estacionado, quando a tua possibilidade real era ser muito maior, e a sua satisfação pessoal também, tá bom? Nossa, a tia falou um monte. Mas era isso que eu queria dividir, compartilhar aqui com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha de alguma forma cutucado vocês aí dentro, porque eu acredito que eu cutuquei, porque eu tenho certeza que eu falei algumas frases, uma ou outra, ou várias frases que você fala. Mas não tem problema, porque esse cutucãozinho é pra gente refletir, a gente cresce, tá bom?